A lição dessa semana é a última desse trimestre, lição número 13, vem com o título Uma minoria impopular. Por que será? O verso dessa semana se encontra em Atos 19, 11 e 12, que diz, na minha versão: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. A cidade de Éfeso, culturalmente, era conhecida pelas outras como a guardiã do templo da deusa Diana, que era uma deusa guerreira. Isso fazia com que a cidade de Éfeso fosse muito boa em economia, e o comércio dela girava em torno do culto à deusa. Uma das profissões, inclusive, que mais ganhavam era a de ourives. O principal produto era estatuetas da deusa Diana para culto, tanto em templos quanto nas casas. O templo, ele era de mármore puro e tinha iniciado a construção mais ou menos no ano de 559 a.C. e a construção toda durou 220 anos. Nessa cidade tinha um ourive chamado Demétrio, que ele não concordava com o que Paulo pregava. O que Paulo pregava? Paulo pregava que os ídolos não salvam ninguém, que não podem fazer nada pelas pessoas e que simplesmente são inúteis. Como ourives e morador da cidade de Éfeso, isso feria a cultura dele. Era difícil de acreditar que o que ele tinha aprendido desde criança estava errado e que não deveria ser praticado. Por causa disso, ele juntou todos os outros ourives e fez uma assembleia contra Paulo, Gaio e Aristarco, que eram os companheiros de Paulo nessa viagem. E nessa assembleia, eles queriam condenar Paulo por estar ferindo os princípios e costumes daquela época. No fim da história, um escrivão, que era uma pessoa de muita autoridade naquela época, conseguiu acalmar a multidão e disseram para os ourives que, se quisessem levar isso a sério, que levassem para os tribunais de justiça e tal, mas que parasse por enquanto. Beleza. Paulo, ele sabia que naquela cidade a deusa Diana era a base de tudo que acontecia. Era a base da economia, dos cultos e dos costumes das pessoas daquela época. Ele sabia disso, mas ele também sabia o que era certo e o que era verdade. E isso é legal porque ele não se envergonhou de falar para as pessoas que estava errado. Tanto é que ele converteu muitos pagãos. E aqui está um convite para nós, cristãos de hoje em dia. Os nossos antepassados, eles tinham a fé de Jesus atada no coração e não tinham vergonha de dizer para as pessoas que eles eram filhos de Deus e que eles tinham a verdade. E é aí que tá. Nós, como cristãos, estamos testemunhando do nosso Senhor. Assim como Paulo, mesmo sendo a minoria, nós devemos ser diferentes dos outros desse mundo.